Ser um administrador é como bolas que você joga, sendo algumas de borracha, outras de vidro, né? A família é uma bola de vidro, que se você derrubar, né, Não volta. ela vai ser rachada para sempre. O trabalho é uma bola de borracha, que se pode pular e você fica assim, mas uma hora ela volta. Então que você possa perceber isso na vida, né, que as pessoas em casa possam perceber isso, que talvez vocês tenham já uma grande preciosidade nas mãos, mas pela percepção instintiva, pela percepção emocional, vocês não enxergam. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV, esse podcast que a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais uma vez falando aqui, estamos em uma mesa de um apresentador e um convidado, e você é o nosso terceiro convidado para essa nossa roda de conversas que tem o poder de chamar mais pessoas para essa mesa. Então já vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama e quer que tenha a mentalidade transformada, assim como você vai ter no episódio de hoje, beleza? Estamos aqui com um convidado super especial, é uma honra enorme receber esse cara aqui. Ele é a autoridade máxima em percepção estratégica no Brasil, com 30 anos de carreira e reconhecido internacionalmente. Ele fundou o Ilusionismo Estratégico. Ele tem mais de 100 mil horas de estudo em neurociência, comportamento humano e impactou mais de 1 milhão de pessoas ao vivo. Eu tenho certeza que só de você ter visto a imagem dele na thumbnail, você já deve saber quem é, lógico. Ele já apareceu no Faustão várias vezes, ele já fez... Cara, ele era o rei do ilusionismo no Brasil, ele era um mestre, mas ele decidiu mudar o propósito do ilusionismo dele, que ao invés de esconder, ele tá revelando grandes coisas na cabeça de milhares de pessoas, e é justamente isso que ele vai fazer isso com você hoje, nesse episódio. Tô falando dele, Isao Imamura! Como é que tá, Pedro? Tudo bom, querido? Muito grande bom. honra estar aqui com você, uma grande alegria mesmo. Tá Eu bom? que agradeço, Isao, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra enorme receber você aqui, um cara que a gente tava conversando antes da gente começar a gravar, e eu tô basicamente com 17 anos e eu ouço sobre você desde os meus 12. Então é uma honra enorme receber você aqui na minha mesa de podcast, onde a gente se conheceu quando eu entreguei o meu livro pra você. Isso faz uns 2 anos? 2 anos, exatamente, 2 anos. Exato, e 2 anos que a gente tá marcando esse E foi aí que episódio. eu prometi pra você, vou lá no teu podcast. E hoje estamos aqui. cumpriu a Então, promessa. ó, não desista dos seus sonhos. Você consegue. E Sal, muito obrigado por estar aqui nessa mesa. É uma honra enorme te receber aqui. Eu tenho certeza que esse episódio ele vai ser muito... Você vai revelar muita coisa na minha cabeça, na cabeça das pessoas que estão assistindo a gente. E, bom, vamos começar isso com o pé direito. Maravilha. Se apresenta pro pessoal, fala quem é o Isao, de onde você saiu, como que veio a base, né, da sua família e como que surgiu essa sua vontade de você ser apaixonado por mágica e ilusionismo. Então vamos lá. Meu nome é Isao Imamura, sou ilusionista estratégico, mas entre outras, né, hoje eu atuo como um mestre da percepção estratégica para organizações. Como que foi o início de tudo? Eu sou neto de imigrantes japoneses, meus avós vieram naqueles navios imigrantes para trabalharem aqui na lavoura. Então eu vim de uma cultura japonesa, já meus pais, embora eles nascessem já aqui no Brasil, mas eu carrego muito da cultura japonesa, Sim. né? E uma cultura que é muito diferente da brasileira na época. Eles tinham uma outra mentalidade. Tanto que uma coisa que eu sofri muito e foi o que me fez conhecer a mágica foi o bullying. Eu sofria muito bullying na escola simplesmente por ser um asiático. Só por isso. Né? Não tinha o que fazer. Né? Comportamento você muda. Né? Aparência ou estética ou o visual como você é, não dá para mudar. Né? Pode até hoje em dia, se você tem cabelo encaracolado, você pode alisar. Né? Você tem cabelo liso, pode fazer algum procedimento para enrolar, mas no final... Não tem como mudar a sua aparência, olho né? puxado não tinha como fazer. Né? Então, eu era um cara então, que eu queria ficar no anonimato, porque como todas as outras pessoas, só que eu ficava o tempo todo em exposição, porque eu era o único asiático da classe e o tempo todo eu sofria então as zombarias. E isso me fez desejar ficar isolado das pessoas. Né? E até que meus pais tiveram a ideia de dar uma caixa de mágicas para mim, aquelas que você compra em lojas de brinquedo. Comecei a aprender a mágica, mesmo sendo um cara
totalmente desajeitado. Eu não sabia falar, porque o mágico bom, ele fala, Precisa né? se comunicar, né? Precisa se comunicar. Eu era muito ruim em comunicação, eu não sabia como falar, para onde olhar, e aí tinha que fazer a mágica ao mesmo tempo e me atrapalhava todo. Outra coisa que eu percebi é que aqueles manuais de instruções que ensinavam a mágica, você não aprendia nada, né? A caixa de mágica tinha 20 mágicas e você aprendia 3 e o resto você ficava lá deixando de lado para depois. Enfim, foi a mágica que me fez eu me relacionar com as pessoas durante a infância e depois durante a juventude e adolescência também. E a mágica se tornou o meu primeiro hobby da minha vida. Depois disso, meu pai jamais queria que eu fosse um artista. Falei, imagina. Por quê? Porque artista, na época, era alguém que tinha grande chance de morrer de fome. E esse que era o termo que ele usava. Meu pai falava, você tem que ser alguém que seja importante socialmente. Por que ele tinha isso? Porque na época, como o japonês era uma raça, né? Ser descendente de japoneses não era algo muito bem visto na época. Estamos falando de 1975, 1970. Meu pai mesmo sofreu muito preconceito. Entendi. Então ele queria que, aqui no Brasil, nós representássemos alguém que fizesse uma grande diferença, uma seja grande importante, diferença né? pro Para quebrar país. esse paradigma que existia na época. Exato, exato. Né? Japonês normalmente que era o quê? Era ou um tintureiro ou um artista marcial que não tinha grande valor na época, ou seja, quando era chinês era pasteleiro, então era uma coisa assim que as pessoas eram atividades que eles não consideravam algo importante. Entendi. E foi nesse momento então que fui colocar na minha cabeça, seja importante, seja relevante. Perfeito. Né? E foi então que eu entrei no mundo depois do ilusionismo, entrei no mundo do direito, me formei em direito porque era o sonho dos meus pais, como ele não queria que eu fosse um mágico, um artista, um ilusionista, e fiz direito, me formei em direito na faculdade dos sonhos deles, que é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP, e onde se formaram 13 presidentes da República. E lá quando me formei, dei o diploma para o meu pai e falei, pai, eu vou tentar aquilo que está no meu coração, que é desenvolver uma arte nova que se chama ilusionismo. E esse foi o começo de tudo. Muito incrível, Sal. Uma coisa, eu já até cheguei a comentar isso com você, é que quando eu era criança, os meus pais também compraram, ou eu recebi de presente de aniversário, uma dessas caixinhas de mágica. Só que o meu motivo para querer estudar mágica foi diferente do seu. Eu queria chamar a atenção. Eu queria fazer com que as pessoas... eu sempre quis provocar reações boas nas pessoas. Então eu sempre quis fazer com que as pessoas ficassem felizes, sempre quis fazer com que as pessoas sorrissem, dessem risada. E esse era o meu propósito com a mágica. Poder impressionar os meus pais, poder impressionar minha família toda vez que eu queria fazer alguma coisa pra realmente melhorar o dia dela de alguma forma. Perfeito. Só que era difícil pra caramba fazer mágica, mas mesmo assim eu tinha muita vontade. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu peguei o livro, eu aprendi 2, 3 e nunca mais. Nunca mais. Hoje eu sei uma, que é muito ruim, que é a da moeda, que eu já mostrei pra você. E meu propósito com a mágica era essa, contanto que por eu escrevi isso inclusive no meu livro. Por eu querer fazer as pessoas darem risada, por um curto tempo do meu período de infância, eu já quis ser comediante. Porque eu sempre fiz meus pais rirem e o meu propósito era realmente melhorar o dia das pessoas. Então assim, eu falei, cara, talvez possa ser alguma coisa, mas nunca que eu pensei durante muito tempo. Enfim. E Sal, você falou sobre bastante coisa muito incrível nesse início do podcast por conta da sua base que você teve, familiar. E por conta de viver em padrões, por mais que seus pais brasileiros, em cultura japonesa, sempre rigorosa, tudo. E isso te deixou, querendo ou não, uma pessoa muito de alta performance, digamos assim. Você sempre quis entregar o melhor, você sempre quis entregar o melhor que você podia para as outras pessoas, para você mesmo. Você sempre quis dar tudo de si. Realmente ter muita energia. E curioso que também o seu motivo de querer aprender mágica era para ser aceito. Pra você realmente fazer parte daquele grupo da sua escola. Perfeito. E você parar de sofrer bullying. Perfeito. Bullying é uma coisa que, inclusive, fez muito parte da minha infância. Faz muita parte do que eu vivi, né? E, inclusive, é isso que eu também venho mostrar para outros jovens como lidar com esses problemas que eu passei durante muito tempo. E você
fez muita coisa, inclusive, Sal, deixa eu dar uma pontuada nisso, que você fez muita coisa que muitas pessoas não têm coragem. Você, por mais que você seguiu um sonho que não era seu de início, que era o sonho dos seus pais, de se formar numa faculdade que não era o seu desejo, mas era o deles, Sim. você chegou pra eles e falou: agora eu vou ouvir meu coração. Sim. Agora eu vou correr atrás dos meus sonhos. Agora eu quero fazer algo importante pra mim, pro Issal. Como que foi ter essa transição de sair do direito e focar no ilusionismo? Foi algo que, se eu não tivesse o apoio dos meus pais para isso, seria muito mais difícil, muito mais sofrido. Conheço pessoas que tinham o sonho de fazer teatro, estavam fazendo um curso, por exemplo, de psicologia e tinham o sonho de fazer teatro, mas não tiveram o apoio necessário dos pais. Resultado, fez um teatro, não tinha orientação, foi um teatro mambembe que a pessoa fez, perdeu anos da vida dela, só que depois nunca mais conseguiu retornar aos estudos, né? E hoje é uma pessoa que, né, está sofrendo por conta do quê? De uma falta de apoio, uma falta de orientação que ela podia ter tido dos pais naquele momento. O que eu vejo muito hoje é uma ausência muito grande dos pais em influenciarem os filhos. Eu penso que os filhos, quando crescerem, eles chegarem na fase adulta, eles tomam as decisões que eles desejam, mas enquanto eles estiverem debaixo da minha influência, meu papel é influenciá-los o máximo, de acordo com os caminhos que eu creio que é o melhor caminho para eles. Ele gostando ou não. Foi o que meu pai fez. Meu pai, né, ele só falou assim: eu quero que você tenha um diploma, um diploma importante na tua carreira. Para ele era muito importante isso para ele, né? Para mim não tinha muita importância, mas segui o que o meu pai fez. Depois eu falei: pai, eu vou tentar na minha área agora. Se não der certo, eu volto para, né, o direito. Eu tenho base. Eu tenho base, não tem problema nenhum. E olha que curioso, né? Eu estudei na classe do Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes era o meu colega de classe, eu encontrava com ele todos os dias, né? E então o que eu digo? Eu também acredito nos talentos. Cada um tem seu chamado, cada um tem o seu sonho, o seu dom. E eu optei eu não amava o direito, a verdade é essa, né? Eu lembro que ficava assistindo as aulas de direito romano, sonhando em como levitar pessoas. Aí que loucura. Não ia dar certo. Não ia rolar. Não ia rolar. Quando então, o coração bate mais forte por uma outra coisa, não tem como. Não tem como. E por outro lado, o que eu fiz? Eu fui o primeiro ilusionista da história do Brasil, ou seja, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ser isso. Eu fui porque era o meu sonho ser um ilusionista. Não era fazer a mágica com cartas, mas o meu sonho era ter aqueles grandes espetáculos, né? E isso foi em 1993, quando nós fizemos a primeira aparição de um caminhão na história do Brasil, e depois a gente descobriu que é na história do mundo. Nunca um caminhão tinha aparecido, né, se materializado diante de uma plateia ao vivo. E eu fiz... Inclusive, conta como é que foi isso, porque eu assistindo as suas palestras, vendo os seus vídeos, vendo você contando essas histórias, eu fico pensando, como que foi os bastidores para poder fazer isso tudo rolar? Imagine, assim, um jovem, né? Um jovem... Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha, nessa época, 24 anos. Entendi. Né? 1993, 24 anos. Eu era um jovem que tinha um sonho de viver de ilusionismo. E como estava difícil, né? Você fala assim, como é que eu vou fazer isso? Tentei vender para empresários artísticos a ideia, não vingava, porque eu não era conhecido, não tinha dinheiro, não era conhecido, não tinha pai famoso, não tinha ninguém que podia me ajudar. Resultado, foi apenas naquilo que eu acreditava mesmo. Quando veio esse pedido, foi de uma companhia multinacional, uma fabricante de caminhões, ia lançar um novo modelo de caminhão. E aí eles perguntaram se eu fazia, né, um projeto para eles onde um caminhão pudesse ser envolvida no ilusionismo, porque eles eram especialistas em fazer lançamentos diferenciados. Ilusionismo eles nunca tinham usado. E eu falei, tá bom, né? Vou bolar. E o grande problema era como que você ia precificar isso, né? Eu não tinha estrutura, eu morava junto com meus pais, né? Então, quer dizer, eu tive que pegar uma casa emprestada de uma prima minha, que estava vendendo uma casa dela lá, estava abandonada, então usei a garagem dela como minha base, né? E eu tive que ensaiar, formar pessoas do ilusionismo, não existia ninguém no Brasil que sabia de ilusionismo. Fazer o que você sabia fazer. Então eu tinha que treinar a equipe, né? Os produtores, os assistentes, eu tive que treinar um a um.
Nossa, eu imagino quanto deve ter te ensinado. Nossa, O quanto cara. deve ter sido uma escola. Porque sem uma brincadeira. coisa é você fazer mágica onde depende apenas da sua habilidade. Sim. Outra coisa é você agora desenvolver mais habilidades. Além de fazer a mágica, você tem que liderar, você tem que administrar recursos, tem que Tem que ser administrar um o líder. tempo. Você tem que ser um líder de verdade ali. Literalmente um líder, um empreendedor, né? Uhum. E foi muito... Outra coisa, ensaiar a equipe. Eu tinha que ensaiar um a um para eles entenderem o que tinha que ser feito. E aí, vamos lá. E o primeiro problema que eu enfrentei foi fornecedor. Né? Quando eu fechei o evento, esse aí foi o primeiro projeto meu de grande valor, de grande volume em dinheiro. Né? Mas o meu problema eu tinha o dinheiro, mas não tinha o fornecedor para fazer as coisas. Eu lembro que eu precisava de alguém especialista em alumínio, e eu não tinha na época. E aí um primo meu de engenharia civil disse, eu tenho um cara que trabalha com alumínio. Eu falei, é mesmo? Tá bom. Aí dá um endereço, fui lá, cheguei lá, ele trabalhava com alumínio. Só que o alumínio que eu precisava de fazer uma estrutura gigante de 15 metros de largura. Ele trabalhava, né, com alumínio para encaixar na cozinha. Ele trabalhava com alumínio para box de banheiro, entendeu? Só que ele era ousado também. Quando eu mostrei o projeto para ele, dessa estrutura de 15 metros, né, de perfil de alumínio, ele falou, eu faço. Eu falei, só que eu não tenho uma verba limitada para isso. E ele falou, qual? E ele falou, eu faço. Tá bom, só que me dá 20 dias. E ele passou 20 dias fazendo a estrutura. No dia do teste final, e já estava alguns dias do evento. Do evento gigantesco de lançamento. Exato, eu não tinha calculado tão bem, então eu pensei que ia dar muito tempo de treinamento, não deu, de ensaio. Né? Quando eu vi, estava na véspera quase. E quando ele testou o equipamento, o caminhão não apareceu. Nossa. Deu um problema grave e não apareceu. E a gente ficou muito chateado. Falou, o que aconteceu? Ele falou, tivemos um problema na estrutura. A estrutura está formando uma barriga que impede da porta secreta a se abrir e o caminhão entrar sem ninguém perceber. A porta secreta não abria, estava travada, porque era muita extensão longa do alumínio. O alumínio, então, deformava. Entendi. E aí, eu entendi que estávamos perdidos, porque era uma véspera e não tínhamos um plano B. Nossa. Mas ele falou, eu falei, e agora? E eu lembro que foi a primeira vez que eu entrei em desespero na minha vida diante de um projeto, porque era um projeto tão grande e eu não tinha solução. E estavam contando com você. E eu era o líder de tudo isso aí. Exato. E aí eu vi o quanto que um time é essencial. Esse homem que era o responsável pela estrutura, ele falou, calma, Issal, não adianta ficar desse jeito. Me dá 30 minutos para eu achar uma solução. Depois de 30 minutos ele falou, vamos tentar de novo para ver se dá certo? Aí eu peguei a equipe mais uma vez, trilha sonora, efeitos especiais, fumaça, bailarinas dançando, a caixa é mostrada vazia, depois fechada e quando abria de novo, o caminhão apareceu. Como que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Aí eu cheguei e falei, o que você fez? Né? Ele, não, deixa para lá. Eu falei, não, deixa para lá não, eu sou o diretor técnico, eu preciso entender, porque pode ter sido sorte de principiante. E ele disse, tá bom, então vou te mostrar, vem cá comigo. Fala pro pessoal fazer o ensaio e eu vou mostrar para você. Eu falei, pessoal, ensaio completo, vamos fazer do começo até o final. E aí a música, tudo rolando, e aí eu entendi o que ele fez. O que ele fez? Ele usou um cabo de vassoura para levantar a estrutura de alumínio, para liberar as portas, para o caminhão poder entrar. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Eu pensei que ele tinha feito algum mecanismo mais complexo e não, ele só usou um cabo de vassoura. A simplicidade destrava, olha aí. E aí eu fiquei muito preocupado, ele ficou feliz, ele falou, e aí, funcionou ou não funcionou? Eu falei, eu fiquei revoltado, porque na minha concepção, como tinha voltado... Um projeto tão grande, imagina, vou usar uma solução de um cabo de vassoura. Perfeito, perfeita colocação. E outra, tinha voltado de Las Vegas. Las Vegas não tem nada de improviso, é tudo tecnicamente impecável. Aí eu cheguei e falei, cara, desculpa, mas eu não vou validar essa porcaria. Eu estava nervoso já. Eu falei, vamos fazer 10 vezes. Se nós fizermos 10 vezes com perfeição, eu valido essa técnica. E foi. Pietro, fizemos 10 vezes a apresentação. As 10 foram impecáveis usando o cabo de vassoura. E era a melhor solução que nós tínhamos Pro tempo que tinha, lógico. Que tinha e para a estrutura que nós tínhamos. Então não foi uma negligência, mas sim uma providência que nós tivemos que tomar. Sim. E resultado, o evento foi um sucesso,
as empresas brasileiras, né, e multinacionais tomaram conhecimento de que era possível lançar produtos usando ilusionismo. Então, durante 20 anos de nossas vidas, eu fui sustentado por grandes corporações para realizar grandes lançamentos de produtos. Com Desde ilusionismo. caminhão, avião, jet ski, Nossa, foi helicópteros, aumentando, né? tudo que você imagina. Coisas pequenas também, secadores de cabelo, produtos alimentícios, planos de saúde, tudo que você imaginar, nós criamos pelo menos um projeto para lançar o ilusionismo. Nossa, Então que foi assim maneiro. que eu me tornei o primeiro ilusionista da história do Brasil e o que mais apareceu nos programas de televisão. Fui em todos os programas de televisão porque não tinha contrato com nenhuma. Então eu podia livremente E para todas as escolher emissoras. pra todas as emissoras. Eu só tinha que um combinado. Em cada uma delas eu levava um projeto completamente diferente para não parecer que eu estava Que você copiando. copiou de outro. Uhum, Exato, faz né? sentido. E foi assim que minha carreira foi desenvolvida. Aí depois nós fizemos também a apresentação. Levamos para carnaval, futebol, festa de Parintins, né? Cinemas e teatros brasileiros, e inauguramos parques temáticos. Uma mais louca que a outra, velho. Que bizarro. E no final nós fomos aplaudidos por dois presidentes da República. O que aconteceu, Pietro? Isso aí é o que eu chamo de percepção estratégica. Essa é a percepção instintiva, que todo mundo viu do sucesso do Issal. Uhum. Mas qual que era a percepção que estava por trás disso? E eu vou te falar. Eu tinha algo mal resolvido dentro de mim. Ok. Quando eu abri a empresa, eu não abri pelo amor, mas pela dor. Qual é a dor? Provar para os seus pais que Provar você era suficiente. Para os meus pais e provar para aqueles garotos que zombavam de mim que eu não era brasileiro. O cara não é brasileiro, japonês, vai pro teu país. Aqui não é teu país, né? E eu falava, caramba, aqui é meu país, só tem um cara diferente. Aí eu falei, eu vou provar um dia para esses caras e para Que todo eu sou mundo importante, que eu vou que fazer eu sou diferente. brasileiro, amo meu país e vou deixar a minha marca na cultura do país. Por isso que, quando a gente fala de eu ter colocado ilusionismo pela primeira vez no futebol, no carnaval, festa de Parintins, são todos os eventos que representam a cultura brasileira. Uhum. E aí eu comecei, né, mesmo indo em todas as grandes corporações do Brasil, mesmo indo em todas as emissoras de televisão, comecei a entender que eu estava deixando a minha marca, que era o quê? O ilusionismo. Sim. Só que, Pietro, quando você faz isso pela dor e o propósito que você tem para fazer alguma coisa é pequeno, como era o meu caso, assim que você cumpre o propósito, Você se sente vazio. tudo perde sentido, né? E quando eu apresentei para o presidente da República e vi o presidente da República aplaudindo, em especial a minha apresentação, quando eu vi isso, algo na minha cabeça disse: acabou. Eu não precisa mais provar nada para ninguém. E nesse momento foi quando tudo aquilo que eu fazia já Você não se fazia sentiu mais sem sentido. chão, né? Sem Você não chão. tinha mais rumo. É o cachorro que corre atrás da roda, e quando ele chega na roda, não tem mais o propósito por que ele fazer isso. Ou seja, o propósito pequeno faz com que você não siga em frente. É. E foi nesse vazio que foi quando eu entendi qual que era o meu propósito verdadeiro. Quando aquela mulher que ia se matar naquele dia do último espetáculo, que seria o meu espetáculo final, que eu não ia mais fazer. E agora não me pergunte, o que você ia fazer? Não sabia o que ia fazer da vida. Só sei que espetáculo Você ia parar. ia parar você não- totalmente. Uhum. E foi nesse dia que a mulher que ia se matar, ela veio para mim chorando e dizendo obrigada, porque aquele espetáculo que eu apresentei para ela, que seria o último, que as palavras que eu coloquei no espetáculo foram o que fizeram ela mudar de ideia e fizeram ela ter uma esperança a mais. Porque ela falou que entendeu que toda a vida não é a mesma coisa, ela vai mudando, tem os seus altos e baixos. Sim. Só que ela falou que vivia durante muito tempo na fase baixa. E ela queria tirar a vida por isso. Mas quando ela entendeu que a vida muda, ela tomou uma decisão: jamais tirar a vida, porque agora era o momento em que ela poderia mudar para melhor. E nesse momento foi quando eu entendi que eu reclamava com Deus também. Eu falava, eu não conhecia Deus direito, Sim. né? Eu não tinha intimidade nenhuma com Deus. Aliás, quem levou eu para conhecer Jesus de perto foi minha esposa, que foi muito depois dos fatos, de que eu queria desistir da mágica. Foi que eu entendi que qual que é o propósito seu? Por que você faz o que faz? Eu entendi que meu papel era, através daquilo que eu fazia,
seja um ilusionismo, seja um espetáculo, seja uma palestra, seja qualquer forma de conhecimento. Tem que ter um motivo por trás. Quando eu compartilho com as pessoas, o objetivo principal era levar esperança e fé para essas pessoas e fazerem com que elas enxergassem qual era o propósito delas que elas não estavam enxergando. Por isso que hoje eu chamo de percepção estratégica. O que é percepção estratégica? É aquela percepção que você vai desenvolver e não é natural, não é instintiva. Porque instintiva é o seguinte, é aquilo que você olha com os olhos, né, ouve com os ouvidos, só que tudo isso é manipulável. Eu vivi... Você sabe muito bem disso. Muito bem disso. Vivi mais de 20 anos manipulando as percepções. Sim, e chamando atenção para as coisas que não era para chamar. Quantas pessoas chegavam para mim e falavam, Issal, eu juro, dou minha vida que eu vi aquela pessoa, né, desaparecendo na minha frente. Eu falei para ela, e ela nunca desapareceu da tua frente. Então, quer dizer, o quanto que nossos olhares são enganosos. E outra coisa que eu entendi também, a percepção emocional é enganosa também. Sim. Aquela pessoa que vai num lugar ou vai num ambiente, olha para uma pessoa, não sei, não fui com a cara dessa pessoa. Ué, por que não foi com a cara? Talvez porque você teve uma lembrança emocional de uma pessoa parecida com aquela. Fez alguma coisa ruim para você. Exato, e agora você está indo, não indo. É enganoso também. Ou seja, né, quantas portas você vai fechar por conta disso? Então, eu não valorizo a percepção instintiva nem a emocional, mas eu valorizo a estratégica. Qual que é a estratégica? O que é que você está vendo talvez seja a maior das ilusões, mas o que você não está vendo é o que faz toda a diferença. Exato. E nas organizações eu faço exatamente isso, Pietro. Elas me convidam para quê? Issal, nossa equipe... quando uma multinacional me chamou, falou assim, por que eu estou chamando você, Issal? Porque você, né, vai ter uma mensagem para eles. Normalmente, quando eu era chamado, era porque a equipe não estava vendendo muito, a equipe estava desmotivada, a equipe estava cansada, não, né? Elas estavam tendo problemas de seguir a cultura da empresa. Mas nessa empresa ela falou assim, Issal, a equipe é excelente, uma das melhores da nossa história, né? Não tem tempo ruim, tudo que é problema eles resolvem. É uma equipe que não reclama, né? Atinge as metas com tranquilidade. Eu falei, ué, então para que você quer me contratar então, né? Ele fala, porque é o seguinte, só tem uma coisa que eles não estão percebendo. O que vai acontecer nos próximos anos? Eles estão sem visão de futuro. Tão focados e fazendo tão bem feito o presente que eles não estão enxergando o futuro. E o teu papel é esse, provocá-los para eles enxergarem o futuro. E nesse momento foi que eu entendi o quanto que amplo é você desenvolver a percepção estratégica. Perfeito. Outra coisa era alinhar o que o gestor estava pensando com o que os colaboradores que estavam embaixo da gestão, né, tinham que enxergar. Era outra dificuldade também. Então, eu percebi que meu papel era muito amplo e de grande responsabilidade. Sim, com certeza. Que era muito mais do que simplesmente, né, no passado, era levar entretenimento para os palcos. Então, hoje eu vejo... Está mexendo com vidas, está mexendo com pessoas, né? Vidas, pessoas, marcas, né? Quantas famílias dependem dessa grande organização, posicionamentos, economia de um país. E comecei, então, a enxergar o quanto que eu tinha que desenvolver cada vez mais essa percepção e o quanto que eu podia ensinar também, não só os colaboradores como participantes de uma empresa, mas as pessoas em si. Sim. Né? Talvez uma pessoa num casamento, um jovem que não está enxergando alguma coisa, quantas pessoas eu poderia ajudar? E Sal, você falou um negócio muito interessante sobre essa questão do propósito, né? A gente estava conversando antes sobre isso, e eu sempre tive essa questão do propósito muito forte dentro de mim. Nas minhas palestras hoje, eu falo que empreender não é só vender uma ideia, vender emoções, vender um produto, mas sim tá dentro de um propósito. É você ter um motivo do porquê você faz. Eu já conversei com muitos outros empreendedores, empresários, e eles falam, cara, se você não tem um motivo específico do porquê você acorda todo dia da sua cama, para que você acorda? Para que você faz o que você faz? Que tipo de pessoas estão contando com você? Quais tipos de vida estão contando com o seu movimento, com o seu todo dia, com as suas ações, com o que a sua empresa, com o que você ou com o que o seu negócio consegue solucionar? E isso sempre veio caminhando comigo desde sempre. Desde que eu entendi o que é ser um empreendedor e o que eu faço sobre solucionar problemas, sobre solucionar a vida coisas de outras pessoas. E isso até serve pra mim. Eu tô lendo um livro que nesse livro fala que aonde a pessoa mais consegue se desviar do propósito
é estando nele. Olha que louco. Nem faz sentido um negócio desse se você parar pra pensar. Como que onde eu mais consigo me desviar do propósito é já estando nele. Não faz sentido. Mas aí é que tá. Se uma pessoa, ela se encaminha pra um propósito que Deus deu pra ela, se ela já tá aqui, e se ela começa a ouvir o ego, se ela começa a ouvir a soberba, se ela começa a ter egocentrismo e falar que ela é maior do que o propósito, ela pode achar que tá usando os dons que Deus deu pro propósito, mas tá usando pra outras coisas para benefício próprio. Sim. Pra o que ela quer, não pra que ela foi chamada. Sim. E o meu pai, ele sempre falou isso pra mim, desde que eu comecei. Ele falou, filho, tudo isso que você tá vivendo foi Deus que te deu, não foi? Respondia que sim. Porque eu realmente me senti chamado por ele e eu fui. E ele fala, então, isso eu sempre concordei com ele. Não é sobre palco, não é sobre holoforte, não é sobre o número de seguidores, não é sobre o número de visualizações que você tem em algum vídeo, não é sobre autografar um exemplar de um livro seu, não é sobre o tanto de fotos que você tira, mas é sobre o propósito. A partir do momento que se você tá fora dele, todo o resto acaba. Fechou? Perfeito. Eu falei perfeito, pai. Perfeito. Eu entendo exatamente isso que você fala, porque eu vejo que todo dom que um ser humano tem foi dado pelo Criador. Todo dom. Você pode desenvolver alguns dons, mas mesmo assim, o prazer que você tem em fazer determinadas coisas é o dom que o Criador deu. O grande problema que eu vejo é exatamente isso. Quando o emocional toma conta das suas decisões. E aí você esquece, né, aquilo, o propósito que o Criador tem para você. Quando a gente fala de propósito, eu creio muito nisso. Qual o propósito de Deus para a tua vida? É diferente de você ter vários propósitos. O meu propósito hoje é acordar e fazer 20 flexões até o final do dia. Né? Uhum. Um É uma coisa, propósito, mas é cenário uma figurado, meta. Mas é diferente de um propósito da vida, que você vai ter, independente do que você vai fazer. Né? Hoje eu sou empresário, eu tenho um propósito. Se você não for mais empresário, qual que, né, o propósito teu continua, permanece, talvez vai fazer com outra. Quem você é, né? Quando as pessoas vão responder essas perguntas, elas falam onde elas estão. Então, quem você é? Eu sou empresário, eu trabalho com isso. Não. Quem é você? Quais são os seus sonhos? Você trabalha pra quê? Exato. Você trabalha só pra pagar conta e sobreviver, comer? Ou você tem uns sonhos, tem algo que alimenta o que você faz todos os dias no seu coração? O que você quer com isso tudo? E você falou bem. E tem pessoas que respeitam e ouvem, né? Pelo dom que eles têm, pelo chamado que eles tiveram, pelo propósito de Deus, eles seguem esse caminho. E tem pessoas que também fazem o oposto. Eles escolhem o caminho deles e depois pedem para Deus abençoar o caminho que eles escolheram. Né? E não se dão o luxo ou de ouvir ou de sentir mais, ter uma intimidade maior com Deus para entender se o caminho que ele escolheu realmente é o caminho que é o plano de Deus. Que é o que ele quer. Né? E aí ele manipula, ou seja, como ele não ouve o que Deus tem para ele manipula dizendo para que Deus vai abençoar o caminho dele e o caminho dele que ele está fazendo é para abençoar outras pessoas. Eu acho isso um perigo. Aí que você falou, né? A pessoa está dentro do propósito e está longe do propósito. Ela acha que está dentro né? do propósito, mas ela não está. Exato. Como que é aquilo que eu falo. Eu dou um exemplo muito bom na palestra, que foi o Paulo Borges, inclusive, que criou esse exemplo. Você é um bom piloto, está dentro de uma bela máquina, uma Ferrari, numa pista muito lisa, com asfalto perfeito. Né? Então você está indo naquela direção, mas a sua direção é oposta. O propósito seu está numa direção oposta, mas você está indo lá porque você quer ir para aquele lado. Você entende que cada segundo que passa, você está muito longe do teu propósito. Cada segundo, não é questão de dias, mas cada segundo, porque é um carro veloz, uma pista boa e você é um bom piloto. O problema é quantos empresários, quantas pessoas estão nessa pegada e são bons, só que cada vez que eles crescem, aparentemente eles crescem, eles estão cada vez mais distante do propósito deles. Estão se perdendo. Né? Só que é o seguinte, o dinheiro disfarça tudo isso muitas vezes. Né? E o de hoje em dia, estamos muito numa fase de vida onde as pessoas justificam muito as situações, relativizam tudo. Né? Então, por exemplo, um empresário, né, né, fatura bilhões e ele ajuda muitas famílias. De repente, ele tem alguns problemas de caráter, como, por exemplo, ele rouba. Né? E as pessoas falam, não, mas o cara é gente boa, o cara ajuda muitas famílias. Quer dizer, né, as pessoas estão falando, o cara rouba, mas o cara também ajuda muitas pessoas. Quer dizer,
tira o peso do roubo, né? O cara é um pedófilo, mas ele tem uma grande corporação mundial, então eles relativizam a situação. Estamos nessa sociedade hoje. A pergunta então é, e o que fazer? Eu só percebi isso quando eu tive meu primeiro filho, né? E eu falei, o que eu vou ensinar para ele? Eu não quero que ele aprenda aquilo que o mundo ensina que é correto. Ou seja, você pode fazer isso que é correto porque você não vai preso e tudo bem. Porque pode ser legalmente correto, mas moralmente não ser. Errado. Né? E aí que eu falo, puxa, eu preciso de um padrão maior. Não o meu padrão de conhecimento, nem o meu padrão de valores, mas um padrão que seja maior, um padrão absoluto. Foi então que eu entendi que eu vi que o padrão de Deus, o padrão do reino, é um padrão que não é um padrão que se relativiza, mas o que é certo, o que é errado. E foi nesse padrão que eu fiz questão de ensinar meu filho. Por isso que você faz hoje, você fala, eu quero estar com os jovens para, né, ajudar a definir qual é esse padrão, essa qualidade de vida. Cara, é isso mesmo. Precisamos disso porque, né, o bom senso já não existe mais. Né? Hoje em dia, o bom senso deu lugar para o quê? Busca pela felicidade. Então tá uma porção de gente buscando a sua felicidade. Né? Quantos pais abandonam os filhos porque eu quero ser feliz, né? Porque e abandona a família, abandona né? Quer dizer, quando casa faz juramento até que a morte nos separe, né? Mas esse juramento é como se fosse um juramento banal. Vazio. Porque ele fala e depois, na primeira briga, olha, eu quero ir embora. Mas e os filhos? Né? Você vai deixar os filhos abandonados? Não, a gente fica cada dia, uma semana fica com um. Ou seja, e está tudo certo. Né? Então, é muito triste isso. E como é bom a gente ter pessoas que vão, de alguma forma ou de outra, colocar e evitar e mostrar que aquelas decisões que você está tomando, né? Talvez você não esteja tomando errada porque você quer, mas é porque você está se baseando em percepções inadequadas. Exato. E, Sal, é muito bom, inclusive, você ter feito essa transição tão boa na sua carreira, de ainda assim usar os seus anos longos de experiência, de dedicação que você deu para aprender e entender ilusionismo e virar o primeiro e maior ilusionista do país. E mesmo assim, usar a mágica, que hoje o propósito é diferente, que antes era só para você não sofrer bullying, hoje é para você dar uma nova percepção para outras pessoas, não só com a mágica, mas também com aquilo que você fala, a mensagem que você traz por trás da mágica, né? Que você leva junto com isso. E como que foi para você, primeiro, quais foram os seus principais desafios, na verdade, na hora de você transicionar e ter realmente feito parte de um novo mundo? Vamos lá, ótima pergunta. O maior desafio, Pietro, foi tirar da cabeça das pessoas, né, o ilusionismo como entretenimento. Porque o ilusionismo ele não tem nenhuma função além do entretenimento em geral quando você olha no mundo afora, né? Nos grandes espetáculos de ilusionismo, você vai lá para quê? Para se divertir um pouco, como que um carro some, como que alguém aparece, não mais que isso. Eu entendi que como eu comecei dentro das empresas, eu nunca acreditei nisso, porque quando eu estava lá lançando um produto com ilusionismo, o que menos importava era o quanto que aquele ilusionismo ia divertir as pessoas. Mas o que importava era o quanto que aquele ilusionismo ia impactar na mente das pessoas para valorizar o produto que ia ser lançado. Ou seja, é o ilusionismo que eu chamo de estratégico. Ele tem uma função, não é um ilusionismo... Não é só entretenimento, tudo tem um propósito. Tem um propósito, falou muito bem. Então, eu sempre coloquei isso. Mas qual que é a dificuldade? O público não enxergava desse jeito. O público enxergava que era um ilusionista fantástico, né, que fazia coisas fantásticas, né, por isso que ia em todas as emissoras fazerem coisas que eram demais na frente dos olhos, né? Exato. Você falou bem a palavra, né? Era muito glamour, né? E aí o pessoal ficava perdido, as pessoas ficavam perdidas no glamour e não via o que estava por trás. Foi nesse momento que eu percebi, cara, eu não quero ser um bobo da corte, desculpa, né? O que é um bobo da corte? É alguém que vai lá e faz algo tão bem com sua habilidade, mas serve para
Só pra se entreter. Né? Eu quero deixar um legado. Que é quando partir daqui, eu quero construir um legado. Não, talvez não para o meu ego, não, mas é para o meu filho. Né? O que meu Pra filho outras vai pessoas, seguir? pras Para outras próximas pessoas, gerações. para as próximas gerações. Né? Então eu entendi que melhor do que eu mostrar a mágica é mostrar o que está por trás da mágica. Por exemplo, né? Se eu pego aqui esse guardanapo aqui de papel, né? Aqui, e faço, né, uma bolinha com ela aqui, Uhum. tá? Pego o outro e faço uma bolinha. Tá. É legal? É. Se eu pego aqui uma bolinha aqui e a outra aqui, jogo para cá, ela desaparece e aparece as duas aqui, né? O que está por trás disso, né? As pessoas juram que eu juro que eu vi Sal, você com uma bolinha na mão e na outra, né? Só que eu falo, o que é percepção estratégica? É entender o que está por trás disso. Na verdade, quando eu peguei essa bolinha aqui, eu não peguei a bolinha. Eu fingi que peguei, né? A bolinha ficou aqui na minha mão. Aqui ela está vazia. Mas eu uso a aparência, fingindo que eu estou segurando a bolinha aqui, e com essa bolinha que já tem na mão, sigo essas duas aqui. E quando eu faço o gesto, parece que ela milagrosamente apareceu aqui. O que são essas percepções? Nossa, eu esperei tanto tempo por isso. Eu nunca imaginei que um dia eu ia estar com o Isao Imamura na mesa do meu podcast, ele me fazendo mágica. Vambora. Pois é. E o que está por trás disso? Está por trás disso uma técnica muito apurada, né? De várias técnicas. Desviar a atenção. Uhum. Desvio de atenção, né? Escamoteação, ou seja, prestidigitação, é isso que eu falo. O que está por trás também das grandes empresas que falem, né, que entram para falência e não percebem o que aconteceu? Ela não faliu do dia para a noite. Ou seja, foi uma sequência de erros que ela não prestou atenção. Que eu falo do quê? E não são erros de atitudes, mas são erros de percepção. Sim. Percepções que não foram respeitadas. E foram se perdendo ao longo. E parece que de repente, a empresa estava bem e faliu? Não foi de repente. Foi o tempo que isso aconteceu. Quando eu pego a bolinha aqui, né? O papel fica aqui na minha mão. E quando eu pego aqui, ela não foi instantaneamente. A bolinha já estava aqui na minha mão. Esse instantaneamente que é a ilusão que é causada. Ou seja, a empresa então estava bem sucedida, saiu no jornal outro dia e depois ela foi para falência. Exato. Ou seja, quantas coisas na vida é assim também. E quantas coisas na nossa vida e, né, talvez no nosso casamento, talvez com nossos filhos. Muitas vezes a gente fala, puxa, eu não vi meu filho crescer, né? A última vez que eu lembro dele era com 3 anos, hoje ele está com 17, 18 anos, né? Cara, mas não foi uma coisa da uma hora para outra, né? Tudo foi mostrando sinais ali que ele estava passando e você não estava prestando atenção. Só que você estava hipnotizado, você estava focado, talvez no teu trabalho, né? Eu nunca esqueço disso do Sylvester Stallone dizendo isso. Ele falou que quando ele perdeu o filho, ele estava fazendo um filme, né, que era a vida dele. Aliás, ele ficou, né, ele é Sylvester Stallone por causa dos filmes, mas quando ele perdeu o filho, ele comentou o seguinte, cara, onde é que eu estava quando o meu filho faleceu e eu não estava perto dele? Talvez estivesse fazendo um filme idiota. Ele usou esse termo, né? Ou seja, que quando você tem algo de valor, todo o resto que está, né, à sua volta fica fútil. Fica fútil. Se você não se basear no quê? Naquilo que é o invisível. O que é o invisível? São os valores, os princípios, que você não está pegando, mas você vive aqueles valores, né? O que é visível? É isso aqui é visível, mas tudo que é visível é perecível, mas o que é invisível é eterno. Então que a gente possa viver isso totalmente, que tudo que é visível veio do invisível. Perfeito, Isao. Tô louco. Que analogia que você deu agora. Parabéns. E esse guardanapo com essa caneta aí? Não, essa caneta é uma coisa... Você tem um anel para emprestar? Tenho. Ó, vamos lá. Isso aqui é uma coisa que eu uso muito nas minhas palestras, principalmente as corporativas, porque a palestra corporativa ela fala muito do que a pessoa tem que focar durante, né, a sua liderança ou mesmo como colaborador. Olha esse anel aqui, tá? O anel do Pietro aqui, com aquela câmera ali? Olha lá. Vai lá. Ó, o anel tá aqui, hein? Eu vou fazer assim, com que o anel do Pietro, que vale muito, seja desmaterializado, desapareça daqui com essa caneta que não vale nada.
uma caneta comum, ordinária. Como é que isso vai acontecer, Vamos mano? lá, olha só. No 3. 1. Tá aqui ainda o anel do Pietro, tá? 2. Tá aqui. E 3. Não. Ué, não sumiu. Ah, mas a caneta sumiu. A caneta sumiu. Mas eu vou revelar onde está a caneta. Espera um pouquinho. Onde, Ah, eu sabia que tava atrás da orelha. Tá aqui. Agora que eu mostrei onde está a caneta, eu posso bater aqui e cumprir a minha promessa de desaparecer o anel. Ué? E a pessoa fala, caramba, cara, foi muito rápido. Não, não foi rápido, pessoal. Isso é o que eu chamo de misdirection. É chamar a atenção para um lado para que você não veja onde está o truque. Ou seja, não é rapidez, mas é distração. É isso que acontece na tua família, é isso que acontece na tua empresa. O anel está aqui no meu bolso, olha só. Guardadinho aqui. Mas Ô, louco! como que foi? Foi assim, simples assim. O anel estava aqui, eu chamei a atenção para o anel e peguei uma caneta qualquer e eu falei que no 3 ia desaparecer. Como o foco estava no anel, tranquilamente eu coloquei aqui a caneta atrás da orelha e fingi que bati com a caneta, mas ninguém percebeu que a caneta não estava mais lá, porque o foco estava no anel. Quando mostrei o anel, o pessoal, não desapareceu nada. Mas então eu tive que chamar a atenção. Queridos, mas sumiu a caneta. A caneta sumiu. E o que eu fiz? Eu virei para mostrar onde estava a caneta. Quando eu viro onde está a caneta, eu coloco o anel no meu bolso, porque o foco agora está na caneta. E o anel aparentemente desaparece. O que eu tenho que fazer é só fingir que o anel está aqui na minha mão. Pietro, a maior lição que a gente tem com isso é o seguinte. Fala. Quantas vezes na vida nós sabemos o que realmente importa, o que realmente é importante e que é valoroso para nós. E por isso nós não deveríamos tirar o foco. Mas somos distraídos por recompensas imediatas, prazeres momentâneos, que não valem nada, cara. Ordinários. E trocamos aquilo que é ordinário e momentâneo por valores eternos. Nossa. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Isal. Você tem mais alguma para fazer aí? Essa aqui, eu tenho uma carta aqui que depois Cara, pode tá muito preparado, mano. Mas é isso que eu falo, né? O quanto que trocamos. Tem mais uma né? ali. O adultério tem muito a ver com isso, né? O adultério tem muito a ver com isso. Você tem uma família e muitas vezes você se perde, né, por prazeres momentâneos. E o grande problema é quando você fica cego, né? Uma coisa é você cometer um erro e depois você vai tomar uma decisão Sim. né, de consertar isso. Outra coisa é quando você fica cego durante um bom tempo, cara. Aí quando você adquire de novo a percepção, é muito tarde, né? Por exemplo, isso aqui tem a ver com a Kodak, tá bom? Como assim, Sal? Kodak. A Kodak era a empresa global, líder global de filmes fotográficos. Sim. Certo? Câmeras, tudo. E aí a pessoa fala, mas Sal, ela não viu o digital, né? Que estava chegando a fotografia digital? Não, pior que ela viu. Ela viu, foi a primeira fabricante de fotos digitais. Sim. Só que o que aconteceu? O que ela não enxergou? Aconteceu exatamente isso com ela. Ela pegou 1, 2, 3, 4 e 5, né? O que quer dizer isso, Sal? A carta sumiu, apareceu de novo? Não é que ela sumiu. Ela não enxergou algo que estava lá, mas ela acreditava que não estava. Um mercado mudado. E ela fez o filme fotográfico. Só que o que ela enxergava era o quê? Que o sucesso, né? O primeiro lugar dela como filme fotográfico era muito maior, muito mais visível do que o filme digital. Então ela não acreditou no filme digital. Tanto que foi com essa cegueira que ela não viu o mercado mudar. Ou seja, o que acontece isso? Como é que é esse truque? É só jogar a carta para trás. Aquilo que os olhos não enxergam, a mente julga que não existe. Certo? Então foi isso. A Kodak foi exatamente isso. Ela não percebeu que a carta mudou de lugar, o mercado mudou de lugar. E ela deveria, então, perceber onde estava o novo mercado. Resultado? Falência. Né? E não foi de uma hora para outra.
foi por uma série de falta de percepções. E é isso que eu ensino nas grandes corporações hoje e eu compartilho. Não para eu dar uma aula para eles, porque eles são os melhores em perceberem aquilo que deveria ser percebido e que faria uma grande diferença para a empresa. Meu papel é só provocá-los a ter essa percepção. Por isso que eu sou contratado por essas organizações. Perfeito. E Sal, essas 3 mágicas que você fez aí foi uma aula de empreendedorismo, de atenção, de ação. E você fez a gente prestar muita atenção em coisas que a gente geralmente não presta. A gente, como empreendedor, a gente está muito focado em resultado, a gente está muito focado em performance, a gente está muito focado em venda, a gente está muito focado em escala, a gente está muito focado em progressão. Mas às vezes a gente fica tão focado no que é o trabalho, no que é equipe, no que é problema e esquece de voltar, olhar para a família, focar no nosso emocional, focar em quem nós somos, focar em descobrir mais sobre nós mesmos, focar na nossa saúde. E eu tava pensando nisso esses dias, eu falei, cara, eu sou empreendedor, eu empreendo desde os meus 12. E eu fiquei pensando como eu era negligente comigo mesmo. Por mais que eu tava empreendendo desde muito cedo, eu não sabia quem eu era direito, eu não sabia cuidar do meu emocional, eu não cuidava do meu corpo, eu não cuidava de mim. Como que as pessoas vão confiar em mim, o negócio delas, as marcas delas, para representar no audiovisual, sendo que eu não cuido nem de mim mesmo? Sim. Sim. Como que eu vou cuidar de uma marca de um terceiro que é valioso, importantíssimo pro próximo, sendo que eu não cuido de mim? Sim. Como que eu vou transparecer segurança sem falar, só em ser? Então, assim, se a gente não cuida do que é importante pra nós, se nós não cuidamos de quem nós somos, o que a gente tem a oferecer pro próximo? Sim. Se a gente não olha pra nossa família, se a gente não constrói base, se a gente não tá caminhando, andando com pessoas que fazem sentido. Então, essas mágicas que você fez mostrou muita coisa pra gente. Se alguém aqui que assistiu até aqui esse episódio e realmente entendeu o que o Issal falou, dá uma olhada nas pessoas que estão ao seu redor. Dá uma olhada em você. Vê como você tá. Vê como a sua família tá. Vê como seus pais estão. Se você tem filhos, como seus filhos estão. Vai passar mais tempo de qualidade com eles. Porque hoje, eu continuo desejando cada vez mais ter muitas memórias com os meus pais. Mas houve um tempo onde a minha mãe vivia viajando, onde meu pai vivia produzindo música, porque ele é DJ, pra trabalho, meu pai também viajando um monte, que não deu. Não deu pra criar o tanto de memória que a gente queria criar quando eu era menor. Lógico, a gente criou milhares, porque eles entenderam isso rápido. Mas tem vezes que, por exemplo, a minha história com a minha mãe era exatamente assim. Ela chegava no trabalho, muito provavelmente ela já me via dormindo, ou eu ia dormir, pra poder acordar cedo de manhã e eu ir pra escola. Então ela ia dormir depois de mim e saía antes de mim. Eu não via minha mãe. Se eu via, eu não via tanto quanto eu gostaria de ver. Mas aí ela entendeu, olhou pra como tava o núcleo da casa dela e tudo foi sendo ajustado. Então, Issal, eu te agradeço que através da mágica, através do ilusionismo, você vem dando essa imagem carregando essa mensagem de amor, de esperança e abrindo a mente de muitos empresários, de equipes, de empreendedores a não se esquecerem, a não desviarem a sua atenção para aquilo que realmente importa. Sim, negócios, escala, vendas, tudo isso é extremamente importante, mas se a gente não cuida da nossa base, se isso aqui quebrar, você tem o quê? É isso mesmo. É isso mesmo. E como o Pablo falou isso, né? Que a família é uma nação, não é isso? E é aquela coisa que eu falo, que eu aprendi com o Josué Gonçalves também. Não há sucesso que justifique o fracasso da família. A família é o central de tudo, cara. Primeiro Se lugar. você tem uma família forte, você tem filhos fortes, tem uma geração forte. A família fraca pode ter todo o recurso financeiro que tiver, mas se ela não tiver uma instituição forte, onde os valores e princípios são distribuídos internamente, são treinados para que as pessoas saiam dessa família para fazerem diferença neste mundo,
Cara, não vai ser dinheiro, não vai ser treinamento, não vai ser, né? Nada que vai justificar isso. Então, que eu falo que você falou muito bem isso, né? Que bom que vocês hoje, como família, estão juntos, né? Que bom, né? Então, quer dizer, não foi um fracasso. Passaram por alguns percalços, mas estão juntos hoje, estão fortalecidos. Amém. Que bom, que bom. Amém. Mas que, né, mais famílias enxerguem isso, Exato. o quanto que é fundamental, né? Tem um CEO que falou que, né, ser um administrador é como bolas que você joga, sendo algumas de borracha, outras de vidro, né? A família é uma bola de vidro, que se você derrubar, né, não volta. Ela vai ser rachada para sempre. O trabalho é uma bola de borracha, que se pode pular e você fica assim, mas uma hora ela volta. Então que você possa perceber isso na vida, né, que as pessoas em casa possam perceber isso, que talvez vocês tenham já uma grande preciosidade nas mãos, mas pela percepção instintiva, pela percepção emocional, vocês não enxergam. Então, que vocês desenvolvam a percepção estratégica, a estratégia que vai fazer com que aquilo que vocês têm hoje vai gerar valor para gerações futuras. O filho que vocês têm hoje são os maiores ativos que vocês já possuem na mão. Agora, você precisa cuidar deles. Perfeito. Tá bem? Só prospera fora quando prospera dentro primeiro, né? Perfeitamente. E, Sal, pra gente finalizar, infelizmente, né? Mas pra gente finalizar o nosso podcast com chave de ouro, olha pra essa câmera aqui e dá um conselho para jovens prosperarem no empreendedorismo, para eles entenderem realmente como começar de verdade sem pôr os pés pelas mãos. Tá. Primeira coisa, quando dá tudo certo na vida, a gente tende a ficar arrogante, tende a ficar vaidoso, orgulhoso, prepotente e soberbo e não ouvir mais ninguém. É um perigo isso. Então que você sempre tenha conselheiros na tua vida. Seja conselheiros espirituais, conselheiros financeiros, conselheiros físicos para teu físico, para tua saúde, conselheiros familiares, não importa. E busque pessoas que tenham a mesma mentalidade que você, os mesmos valores e princípios que você defende. E quando você tem esse time junto com você, abre o coração para entender qual o propósito de Deus na tua vida. A partir desse momento, então, você está pronto para realizar uma grande obra que vai fazer uma diferença para este mundo, este universo, enquanto você estiver vivo. E até depois, porque você vai deixar um legado não só para quem estava lá, mas para as futuras gerações que vão seguir e construir o seu sonho que você começou agora aqui em vida ainda. Deus abençoe vocês e que a gente possa ter essa percepção, não aquela que nos ilude, mas a percepção que nos faz chegar onde desejamos chegar. Perfeito, Issal. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação aqui no Storytelling TV. Foi uma honra enorme te receber aqui. Obrigado por ter sido vulnerável, por ter falado sobre os seus erros, suas dificuldades, ter nos ensinado tanto de como foi mudar realmente a sua vida, no mínimo 2 vezes, de forma extremamente radical. E o quanto isso te ensinou, o quanto isso foi uma escola para você e a forma criativa que você passou isso pra gente, como você ensinou através da mágica, através do ilusionismo, muitas coisas que a gente às vezes esquece, às vezes a gente deixa passar, e o principal, a gente às vezes não agradece. Às vezes a gente não agradece por isso. Então, Issal, muito obrigado. Foi uma honra imensa receber você aqui. Obrigado a você, Pedro. E você que assistiu a gente até aqui, muito, muito obrigado também. Não esquece de vir aqui embaixo, deixar o seu like, compartilhar esse episódio se você não compartilhou ele até agora. Se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Comenta aqui também o que você achou desse grande espetáculo, esse show do Issal Imamura aqui no Storytelling TV. E eu te vejo no próximo episódio. Beijo no seu coração. Até o próximo.